O planeta Jailos era uma tapeçaria de cores vibrantes, com vales profundos e montanhas que arranhavam céus de um azul impossível, pontilhados por flora exótica que parecia desafiar a lógica. Contudo, essa beleza estonteante escondia uma peculiaridade letal: chuvas de vidro. Não era uma metáfora poética, mas uma realidade brutal. Cristais afiados como navalhas desciam do céu, capazes de fatiar qualquer coisa desprotegida em segundos. Apesar desse perigo constante, uma civilização avançada prosperava sob a superfície, em cidades subterrâneas que eram maravilhas da engenharia e da resiliência. Os chilosianos, com sua tecnologia de ponta, haviam aprendido a não apenas sobreviver, mas a florescer em um mundo que era, ao mesmo tempo, um paraíso e um inferno. No coração dessa sociedade resiliente vivia Elara, uma jovem cientista cujo brilho era tão intenso quanto os cristais que caíam lá fora. Seus dias eram dedicados à pesquisa incansável, buscando uma forma de mitigar as chuvas de vidro, de domar a fúria do céu. Sua motivação não era apenas a curiosidade científica, era um fardo pesado, uma promessa silenciosa feita a um passado doloroso. Seu irmão mais novo, Kael, era o seu oposto complementar. Um artista sonhador, ele via beleza até mesmo nas chuvas letais, muitas vezes desafiando as regras de segurança para capturar a essência do mundo perigoso através de suas lentes e pincéis. A sombra que pairava sobre suas vidas vinha de um dia fatídico, há muitos anos. Um flashback doloroso trazia à tona a imagem de seus pais, arrastados por uma tempestade de vidro incomum, mais violenta e imprevisível do que qualquer outra já registrada. Elara, ainda uma menina, havia jurado proteger Kael e encontrar uma solução para as chuvas, para que nenhuma outra família sofresse a mesma perda. Essa promessa forjou sua determinação, moldando-a na cientista que era hoje. Os anos de trabalho árduo finalmente renderam frutos. Em seu laboratório subterrâneo, Elara fez uma descoberta revolucionária, um padrão, não um caos aleatório, mas uma sequência quase rítmica nas chuvas de vidro, sugerindo uma origem artificial ou pelo menos um ciclo que poderia ser manipulado. Seus olhos brilhavam com a esperança de ter encontrado a chave para a salvação de Gilos. Ela tentou compartilhar suas descobertas com o Conselho Superior, a elite governante, mas encontrou uma parede de resistência e ceticismo. Suas teorias eram muito radicais, muito perturbadoras para a ordem estabelecida. O golpe mais cruel, no entanto, veio de uma fonte inesperada. O Dr. Valérius, seu respeitado mentor, o homem que sempre a havia encorajado e guiado, de repente a traiu. Em um ato de crueldade calculada, ele roubou seus dados, apresentando as descobertas de Elara como suas. A motivação de Valérius era uma mistura tóxica de ambição pessoal e um medo distorcido. Ele acreditava que a verdade sobre a possível origem ou manipulação das chuvas desestabilizaria a sociedade e que a manipulação da verdade era para o bem maior de Gilos. A traição de Valérius abalou Elara até a alma. Em meio à sua angústia, uma discussão acalorada irrompeu entre ela e Kael. O jovem artista, sentindo-se incompreendido e frustrado com a aparente inação do conselho e a injustiça sofrida por sua irmã, tomou uma decisão impulsiva. Ele se aventurou na superfície, durante uma tempestade de vidro de baixa intensidade, determinado a capturar a beleza brutal do fenômeno. Ele não retornou. Elara, devastada pela traição de seu mentor e pelo desaparecimento de seu irmão, sentiu um vazio gélido em seu peito. A dor se transformou em uma fúria silenciosa. Ela jurou expor a verdade e encontrar Kael, não importa o custo. Lá fora, a tempestade de vidro se intensificava, e as luzes da cidade subterrânea começaram a piscar, como um presságio sombrio do que estava por vir. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo.
A traição de Valérius não apenas roubou as descobertas de Elara, mas também a despojou de sua credibilidade. O Conselho Superior, influenciado pela astúcia de seu antigo mentor, a desacreditou e a ostracizou da comunidade científica. Elara, antes uma estrela em ascensão, viu-se agora operando nas margens da sociedade, uma sombra do que fora, com recursos limitados e a companhia de apenas um pequeno grupo de aliados leais que, apesar de tudo, ainda acreditavam em sua integridade e genialidade. Com o coração pesado pela perda do irmão e a mente fervilhando com a injustiça, Elara dedicou cada fibra de seu ser à busca por Kael. As pistas que ele deixara para trás eram enigmáticas, como fragmentos de um sonho, mas a guiavam para as áreas mais perigosas da superfície de Shilos, onde as chuvas de vidro eram incessantes e implacáveis. Cada passo era um desafio, mas a imagem de Kael, seu sorriso e seu espírito sonhador, a impulsionava. Ele não estava apenas perdido. Havia algo mais, algo que o levou a um local proibido. Sussurravam os ecos de suas últimas conversas. A superfície de Shilos era um purgatório de beleza letal. Elara enfrentou os perigos de uma flora e fauna adaptadas ao vidro, plantas que cresciam com folhas afiadas como facas e criaturas que se moviam com a agilidade de estilhaços dançantes. Pior ainda, eram os drones de vigilância do Conselho, que antes a observavam com curiosidade. Agora a perseguiam com a frieza de caçadores. Ela era uma ameaça à narrativa de Valérius, e eles estavam determinados a silenciá-la. Durante sua perigosa jornada, entre os cristais que caíam e as sombras das ruínas, Elara deparou-se com vestígios de uma civilização antiga, estruturas em ruínas que pareciam ter sido feitas de um tipo diferente de vidro, sugerindo que as chuvas não eram um fenômeno novo, mas talvez uma parte de uma história muito mais profunda do que a sociedade moderna de Shilos ousava admitir. A determinação de Elara crescia à medida que ela se aprofundava na verdade. Ela conseguiu interceptar comunicações de Valérius, revelando a extensão de sua manipulação. Ele não apenas roubara suas descobertas, mas as distorcera de forma perversa, usando-as para justificar uma política draconiana de controle populacional e recursos, tudo sob o pretexto de proteger Shilos das chuvas de vidro. Valérius, em suas comunicações, parecia genuinamente acreditar que estava salvando o planeta de um colapso iminente, mesmo que isso significasse sacrificar a verdade e a liberdade de muitos. Sua motivação era mais complexa do que Elara imaginara, uma mistura de arrogância e um senso distorcido de dever. No momento mais sombrio de sua busca, uma ajuda inesperada surgiu. Um antigo colega de Valérius, um homem de consciência pesada que lamentava sua cumplicidade passiva, procurou Elara. Ele estava visivelmente abalado, seus olhos carregavam o peso de segredos guardados por muito tempo. Ele ofereceu a Elara informações cruciais sobre os planos de Valérius e, mais importante, a localização de Kael. O colega revelou que Kael não estava apenas perdido. Ele havia sido capturado por Valérius para ser usado em um experimento secreto, um experimento relacionado às chuvas de vidro. A revelação foi um golpe no estômago de Elara. Kael estava vivo, mas nas mãos de Valérius. O peso da escolha recaiu sobre ela com uma força avassaladora. Kael estava sendo mantido refém em um local subterrâneo remoto, perigosamente próximo ao epicentro planejado de uma tempestade de vidro controlada e devastadora que Valérius pretendia desencadear. Essa tempestade ele a chamava de mitigação, mas Elara sabia que era uma arma, um teste de seu poder sobre o planeta. Ela precisava decidir: expor a verdade sobre Valérius e impedir a catástrofe iminente, ou resgatar seu irmão. O tempo estava se esgotando e a tempestade controlada estava prestes a começar. A urgência da situação cristalizou a determinação de Elara. Não era uma questão de ou um ou outro, mas sim de ambos.
Ela resgataria Kael e desmascararia Valérios. Com a ajuda de seus leais aliados e o conhecimento inestimável do ex-colega de Valérios, Elara elaborou um plano audacioso. Cada detalhe foi meticulosamente planejado, cada sistema de segurança analisado, cada ponto fraco da instalação secreta de Valérios explorado. Ela usaria seu intelecto e sua compreensão da tecnologia shilosiana contra o próprio criador do caos. A infiltração foi uma dança silenciosa com a morte. Elara e sua pequena equipe de aliados, movendo-se como sombras entre os corredores cintilantes e gélidos da instalação, desativaram sensores, enganaram guardas e contornaram barreiras de energia. O coração de Elara batia em um ritmo frenético, impulsionado pela esperança de encontrar Kael e o medo do que Valérios poderia ter feito a ele. Finalmente, ela o encontrou. Kael estava fraco, seu corpo marcado, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma chama artística de sempre, agora tingida por uma nova e sombria compreensão. Ele revelou a verdade mais perturbadora. Valérios não estava buscando mitigar as chuvas de vidro, mas sim amplificá-las, usando a pesquisa de Elara para fortalecer seu controle sobre o planeta. Kael havia descoberto isso enquanto estava preso, e a revelação solidificou a determinação de Elara. O confronto final foi inevitável. Elara, com Kael ao seu lado, encurralou Valérios na sala de controle principal, onde os monitores mostravam a tempestade controlada começando a se formar sobre a cidade. Valérios, com um sorriso distorcido e os olhos brilhando com uma megalomania fria, tentou justificar suas ações. Ele falava de sacrifícios necessários, de um futuro mais seguro sob sua égide, de um Shilos que só poderia sobreviver através de sua liderança autoritária. Mas Elara o cortou, expondo-o não como um salvador, mas como um tirano movido pelo medo e pela ambição desmedida, um homem que usava a ciência como ferramenta para o controle. Enquanto as primeiras gotas da tempestade de vidro controlada começavam a cair sobre a cidade principal, ameaçando uma devastação sem precedentes, Elara e Kael trabalharam em frenético desespero para desativar o dispositivo de Valérios. Os alarmes soavam, as luzes piscavam, e as forças de segurança de Valérios invadiam a sala. O tempo era o inimigo mais cruel. Valérios, vendo seu plano desmoronar, lançou-se sobre Elara, um confronto físico intenso e desesperado. Em meio à luta, Valérios por um instante pareceu vacilar. Seus olhos, antes cheios de convicção, revelaram um lampejo de dúvida, talvez arrependimento, ao ver a fúria e a determinação nos olhos de Elara e o terror nos monitores que mostravam a tempestade se intensificando. Mas a loucura e a ambição eram profundas demais para serem superadas. Ele caiu, não em redenção, mas em sua própria tragédia egoísta, derrubado pela força combinada de Elara e Kael. Com o último suspiro de Valérios, os irmãos conseguiram desativar o dispositivo. A tempestade de vidro, embora já iniciada, foi minimizada, poupando a cidade de uma aniquilação completa. A verdade sobre Valérios e suas manipulações foi transmitida para toda Shilos. A sociedade shilosiana foi abalada até suas fundações pela revelação, mas, das cinzas da decepção, surgiu um novo senso de esperança e união. Valérios foi desmascarado, e sua memória seria a de um traidor, não de um salvador. Elara foi aclamada como uma heroína. Sua pesquisa, antes marginalizada, agora recebia apoio total, e ela liderava os esforços para entender e mitigar as chuvas de vidro de forma ética e sustentável. Kael, inspirado pela experiência e pela resiliência de sua irmã, usou sua arte para documentar a verdade, para inspirar a esperança e a transparência em Shilos. Os irmãos, agora mais unidos do que nunca, olhavam para um futuro incerto, mas com a promessa de um novo amanhecer para seu planeta. A última imagem era deles, lado a lado, observando uma chuva de vidro mais suave, controlada, caindo sobre as paisagens de Shilos,
Um lembrete de que a coragem e a verdade haviam aberto um caminho para a construção de uma nova sociedade baseada na colaboração e na esperança.